diante de tudo que vem acontecendo aí no cenário político-religioso do país, eu quero aqui, como pastor assembleiano, pentecostal, me posicionar aqui a respeito da política religiosa, porque no próximo aí, dia 2 de outubro, nós iremos às urnas, né, para eleger presidente, senadores, deputados federais, estaduais e também governador. E como o cristão ele deve se posicionar, né, como o cristão ele deve proceder aí no tocante a exercer a sua cidadania. Queridos, o que de mais valor um homem pode ter nessa terra é o seu caráter. Um caráter formado por meio da obediência às leis divinas, né? As leis da vida, conforme reveladas aí pelo Evangelho de Jesus Cristo, que veio ao mundo para que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância, conforme João 10:10, né? Então, a principal preocupação do homem na vida não deve ser a aquisição de ouro, de fama ou de bens materiais, mas seu objetivo maior na vida deve ser o desenvolvimento de um caráter cristão. Então veja só, nós precisamos ter a nossa mente transformada. A mente transformada transforma o caráter. Transformação no caráter se refere sobretudo a uma transformação da natureza da pessoa. Isto é, envolvem aí diretamente a perspectiva de vida da pessoa e seus valores. Tem que mudar a perspectiva de vida, tem que mudar o seu pensamento, né? Tem que mudar a sua essência. Então, se refere, envolve diretamente aí na perspectiva de vida dela e seus valores. As coisas nas profundezas de sua alma e da sua essência precisa ser mudado. Então, se uma pessoa ela não puder aceitar a verdade, é porque não passou ainda por nenhuma transformação nesses aspectos. Então, só ao experimentar a obra de Deus, né? Só ela experimentando a obra de Deus e entrar plenamente na verdade, mudar os valores e as perspectivas sobre a existência e a vida, ela alinhar os pontos de vista com os de Deus, é que pode-se dizer que o caráter da pessoa foi mudado, que o caráter da pessoa foi transformado. Então essa pessoa, ela tem princípios em tudo que faz. Uma pessoa que tem a mente de Deus, que tem o seu caráter transformado, ela tem princípio em tudo o que vai fazer. Então, ela não está sujeita às influências de qualquer pessoa, de qualquer assunto ou de qualquer coisa. Não, em todas ela tem as próprias visões e consegue observar as verdades, princípios conforme a palavra de Deus. Então o caráter delas é relativamente estável. Elas não são inseguras e não importa qual a situação, compreendem como fazer o seu dever adequadamente e como fazer as coisas para satisfazer a Deus. Então aquelas pessoas cujo caráter mudou não estão focadas no que fazer para parecer bem em um nível superficial, agradar alguém, agradar A, agradar B. Não, elas têm clareza interna sobre o que fazer para satisfazer a Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como o cristão deve se posicionar? Nós devemos buscar as respostas no próprio Jesus. Jesus tinha como objetivo, além de ensinar o amor, ele revolucionar politicamente a conjuntura em que ele viveu. O fato é que o Jesus da história, ele não era um simples pacifista, não, que pregava a palavra de Deus, pregava o amor, mas também ele foi um líder revolucionário. Ele desafiou o Estado, não apenas pregou para esse Estado, e é por isso que o Estado quis a sua morte.
Então o problema, amados, o problema não é o político em si, que geralmente é demagogo, é ignorante, corrupto, ladrão, mentiroso, pervertido. O problema é com as pessoas que o elegem. Nós acompanhamos aqui tempos de extrema polarização, de eleições acaloradas, né? De reações violentas. Vocês viram por aí mortes acontecendo? Sim, claro. Cada um tem a sua liberdade e por isso nós devemos, então, como pastores, cuidadores de almas, influenciadores, nós devemos educar as pessoas em relação à ética, à moral, em relação à palavra de Deus, porque se estamos alicerçados nessas bases, jamais aceitaremos subornos, jamais aceitaremos um suborno. E é um suborno, sim, votar em político corrupto para ser beneficiado pela corrupção dele. É suborno. Você se torna tão corrupto quanto ele. A gente vota num político que é corrupto para ser beneficiado pela corrupção dele. Então nós defendemos que o Estado ele deve se concentrar em áreas justamente aquelas que afetam a igualdade de oportunidade entre os indivíduos. Saúde, segurança, educação e no direcionamento das políticas econômicas para acabar com a desigualdade. Então, o que eu quero dizer é que a ética e a moral também intervêm na votação. Por exemplo, eu devo votar em uma pessoa, mesmo que ela seja corrupta, se ela beneficiar ou se ela me beneficiar com alguma política. Quem tem boa moral e é ético jamais faria isso. Jamais. A igreja e, consequentemente, todos os cristãos são contra o uso e a liberação das drogas. Então, amados, o intenso crescimento do uso das drogas em todo o mundo tem sido a maior preocupação de muitos governos. Então, como eu, cristão, vou votar em alguém que quer a liberação das drogas, se a igreja é contrário a isso? O uso das drogas, ele causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. E não é segredo que a igreja, ela sente com muito mais intensidade o efeito, né, da política globalista favorável às drogas, já que a igreja é ela que diretamente, né, ela é diretamente responsável por milhares de instituições de caridade que cuidam de pessoas que são vítimas ou foram vítimas de políticas irresponsáveis e agora estão viciadas em drogas e se encontram nestes centros de recuperação. A maioria dos centros de recuperações são tocados aí por igrejas e ainda precisa de ajuda. É uma verdadeira hipocrisia. Verdadeira hipocrisia. É daqueles que consomem as drogas ilícitas, dos viciados, né? Se escandalizam com as notícias de assassinatos, de latrocínios, roubou, né? Tem um candidato aí que diz assim, pode roubar, matar, roubar um celular para ir tomar cerveja, ainda que ceifa a vida da vítima. Então é uma hipocrisia. Essas pessoas que são viciadas em drogas, que usam drogas, se escandalizar com essas notícias de assassinatos, se escandalizar com as notícias de torturas, né? Que são perpetrados por bandidos que eles mesmos financiam e sustentam comprando as suas drogas. Cada morte, cada gota de sangue inocente que é derramado, cada vida que é ceifada pelo sistema criminoso que proporciona aquela droga, é diretamente financiada por cada consumidor da mesma droga, por cada pessoa inconsequente que imagina que o seu simples cigarrinho de maconha, o seu baseadinho, não passa de uma diversão inocente. E também por quem vota em políticos que têm pauta favorável às drogas.
Você também é culpado se você vota em políticos que tem na sua pauta lá favorável às drogas. Você é culpado por cada morte, por cada gota de sangue de inocente, cada vida que é ceifada. Você também se torna culpado. Sim, você está se associando ao crime, porque você vota em políticos que é favorável a isso. É esta a cooperação para o mal que a igreja condena como pecado. Pecado grave. Um pecado ainda pior que o de consumir droga, né? Por si só, e o risco para a saúde que este consumo implica, assim como se dá no uso irresponsável de todo e qualquer tipo de droga, é votar nos políticos. Aí o camarada é corrupto, você é beneficiado pela corrupção dele. Ele é favorável à liberação das drogas, então você também é, porque você está votando nele e vai dizer que não é. Eu quero dizer, a bebida alcoólica e o cigarro comum também são drogas que a igreja condena da mesma forma. A ONU ela diz que o número de vítimas das drogas aumenta e o mercado não para de crescer. Então as drogas está relacionada com as piores coisas, só com o que não presta, e ainda querem a liberação delas. A igreja é contra o aborto. Aproximadamente 5 milhões de mulheres praticam aborto a cada ano no Brasil. Isso porque é proibido. 5 milhões de mulheres praticam aborto a cada ano no Brasil. Isso quer dizer que são 5 milhões de gestações que não foram programadas, indesejadas. E por quê? Será que foram 5 milhões de estupros? Não. Não foi 5 milhões de estupros. Não foi. Tem estupros? Tem estupro, que é condenado por lei. Crime gravíssimo. E a lei permite o aborto em caso de estupro. Não é isso que está em pauta. Está em pauta os outros milhões das relações inconsequentes que não se precaveram e agora, né, estão aí nos bailes funk, nos pancadões da vida, descendo até embaixo, né, nos carnavais. Carnaval em fevereiro, chega em dezembro, nascem os filhos dos carnavais. Mas no meio do caminho tem o aborto. 5 milhões de mulheres praticam aborto a cada ano no Brasil. 10% de todos os abortos realizados no mundo. Sabe o que é isso, gente? No mundo, 10% está aqui no Brasil. Uma média de quase 5 mil por dia, mais de 200 por hora, quase 4 por segundo. Enquanto eu estou falando aqui, ó, quantos abortos já não aconteceram aí? Quantos assassinatos de crianças não ocorreram? E calcula-se em média aí que são de 4 a 12 mortes as mulheres que morrem por dia no Brasil em decorrência de complicações por aborto. Então, desde o primeiro momento da fecundação, há uma vida humana completa no ventre. O aborto se torna então um ato moralmente inaceitável e condenável, sim, verdadeiro homicídio, um atentado contra a vida e, consequentemente, contra o próprio Deus, Criador da vida, um pecado gravíssimo. A igreja é contra o aborto. A igreja é contra a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma movimentação da comunidade feminista e homossexual para acabar com a estrutura da família tradicional. O poder público está dizendo lá um projeto de lei, acho que é 3569 de 2015, e esse projeto de lei é a PL 3369 de 2015. 3369 de 2015. Esse é o projeto de lei 3369 de 2015. Diz lá assim, olha o que diz lá: o poder público fará o reconhecimento formal
e garantirá todos os direitos a todas as formas de família. Esta é conceituada como a união entre duas ou mais pessoas que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente da consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A família nasceu no coração de Deus. A igreja é contra a ideologia de gênero. A família nasceu no coração de Deus, homem e mulher. Somente os dois, nessa união sagrada, nesta união santificada pelo casamento, é que pode nascer filhos. Entre dois homens não nasce filho. Entre duas mulheres não nasce filhos. Mas o que eles querem dizer? Que o casamento agora pode ser entre duas ou mais pessoas. 5 pessoas, vamos aqui casar. Nós 5 vamos casar. E quem são essas pessoas? Podem ser 5 homens, podem ser 5 mulheres, podem ser um misto, homens e mulheres, e os seus próprios filhos. Pai casando com seu próprio filho, pai casando com sua filha, neta, mãe casando com a sua filha, com a sua neta, com seu filho, sobrinho, e por aí vai. Essa é a aberração. Como é que o cristão pode apoiar uma coisa dessa? Moralmente, eticamente, não há condições. A igreja é contra a ideologia de gênero. Então, você vai às urnas dia 2. Vote como crente. Vote como cristão. Vote como cristão. Porque se você é contra as drogas, você não vota em alguém que apoia as drogas. Se você é contra a ideologia de gênero, você jamais votará em alguém que apoia a ideologia de gênero. Se você é contra o aborto, você não vota em alguém. Se você não é corrupto, você não vota em corrupto. Se você não é ladrão, você não vota em ladrão. Porque quando você vota em alguém e você é beneficiado pela política dele, pela corrupção dele, você se torna corrupto, você se torna homicida, você se torna tudo isso. Que Deus em Cristo te ilumine, te guia. Se você estava com alguma indecisão, eu já disse, posicionamento. É bem verdade que tem muitos por aí pseudos pastores, pseudos cristãos falsos que não se posicionam, não dão a sua cara, não mostram a sua face, não mostram o seu posicionamento, não mostram qual é a sua linha, a sua conduta. Eu estou aqui dizendo, como pastor, Samuel, Assembleia de Deus Missão Profética, sede aqui em Santo André, São Paulo, tá certo? Estamos aqui. Por mim eu digo, a igreja não compactua com essas aberrações. A igreja não compactua com isso. E o cristão, consequentemente, também não. Fica aqui o meu abraço. Deus abençoe cada um de vocês.